pessoal, hoje eu quero conversar com vocês para poder entender e falar um pouco mais sobre a política brasileira recente. A democratização e desigualdade e o desafio da social-democracia no Brasil durante os dois primeiros períodos do governo do Partido dos Trabalhadores. A ideia é entender até que ponto o Brasil conseguiu, entre 2003 e 2010, avançar rumo à democracia mais justa, mais igualitária e o que limitou esse processo. Para isso, nós vamos usar dois autores incríveis, que é o Markle e o Adam. Bom, para a gente poder fazer uma contextualização de tudo isso, a gente vai entrar com um contexto histórico entre o Brasil de 2003 a 2010. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso disse que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. O Jornal Nacional mostra todos os detalhes da posse. A nomeação oficial do ministério, as autoridades estrangeiras que vieram, os novos nomes da economia. E a quarta-feira, em que a democracia brasileira foi celebrada numa imensa festa popular na capital. Quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder em 2003, o Brasil vivia um contexto de democracia consolidada formalmente, mas ainda em altos níveis de pobreza e desigualdade. Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva de 2003 a 2010 combinaram uma estabilidade econômica com política de redistribuição de renda, um modelo que muitos chamam de social desenvolvimentista. Entre as principais medidas, tivemos o Bolsa Família, que é um programa de transferência direta de renda para as famílias em situações de pobreza. Tivemos o ProUni, que ampliou o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda, valorização do salário mínimo, aumentando o poder de compra da classe trabalhadora, e a expansão de crédito e consumo, que ajudou a movimentar a economia. Ao mesmo tempo, o país manteve compromissos com o mercado financeiro internacional e a logística e a lógica capitalista globalizada, que gerou tensões entre inclusão social e dependência econômica. A Crystal vai trazer um pouco mais desses pontos com a base teórica para entender esses limites e como a gente recorre entre esses dois autores. To understand these limitations, we turn to two authors. Adam Przewalski, in his book Capitalism and Social Democracy from 1991, explains that social democracy is an attempt to reconcile two contradictory objectives, capitalist growth and social equality. In core countries such as those in post-World War II Europe, this was possible through welfare policies and agreements between capital and labor. But in peripheral and dependent countries such as Brazil, these policies face structural barriers such as technological dependence, physical constraints, power concentrated in the elites, and historical inequalities. Wolfgang Merkel, in Embedded and Defective Democracies from 2004, proposes a way to measure the quality of democracy. He says that some democracies, although functioning electorally, are defective. That is, they have flaws in the social, representative, or institutional dimensions. In the Brazilian case, this means that despite free elections and formal rights, social inequality and political exclusion continue to limit democracy. Então, com base nisso, o objetivo geral do projeto é analisar o alcance e os limites do processo de democratização social no Brasil durante os dois primeiros governos Lula, que é de 2003 a 2010, usando os conceitos de social-democracia, do Przewalski, e democracia defeituosa, do Merkel. Então, partindo desse marco teórico, que analisa a democracia dentro do quadro da institucionalidade burguesa, é importante a gente salientar a definição que o próprio Przewalski tem de democracia, né, na conceituação que ele faz. Eu vou citar só um trecho aqui, abre aspas. A ideia de democracia que adoto é minimalista e eleitoral. Democracia é um arranjo político no qual as pessoas escolhem governos por meio de eleições
e têm uma razoável possibilidade de remover governos de que não gostam. Autores que adotam essa opinião incluem Schumpeter, Popper e Bobbio. Democracia é, simplesmente, um sistema no qual ocupantes do governo perdem eleições e vão embora quando perdem. É um trecho do Pzerwowski no livro As Crises da Democracia. Então, a pergunta central do nosso projeto é: será que as políticas sociais desses 2 primeiros governos Lula significaram um avanço real na qualidade da democracia brasileira? Para alcançar a resposta a essa pergunta, a gente formulou 5 objetivos específicos, que seriam, primeiro, discutir o conceito de social-democracia na obra do Pzerwowski e os limites desse modelo dentro do capitalismo. E, segundo, apresentar os critérios de qualidade democrática do Merkel e o conceito de democracia defeituosa. 3, seria examinar as principais políticas dos governos Lula 1 e 2, como o ProUni, Bolsa Família e o aumento do salário mínimo. 4, avaliar se essas políticas contribuíram para democratizar o acesso a direitos e oportunidades. E, por último, refletir sobre os desafios da social-democracia em países periféricos e desiguais como o Brasil. É isso. Oi, eu sou a Tânia. Gente, agora eu quero fazer uma conexão entre esse debate e as ideias clássicas sobre democracia e liberdade. Filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu foram fundamentais para formar o pensamento político moderno. Locke defendia a limitação do poder e a tolerância como base da convivência democrática. Rousseau falava da vantagem geral e da igualdade política, ou seja, uma democracia onde o povo realmente participa das decisões. E Montesquieu trouxe a ideia da separação dos poderes para evitar abusos e garantir equilíbrio entre governo, legislativo e justiça. Mais tarde, pensadores modernos como Norberto Bobbio e Robert Dole ampliaram essa discussão, refletindo sobre como preservar as regras do jogo democráticos. Mas Bobbio chama atenção para algo muito importante. A democracia não se sustenta apenas nas regras. Ela precisa também de igualdade substantiva, ou seja, oportunidades reais e condições de vida digna para todos. E é exatamente nesse ponto que o Brasil ainda enfrenta desafios. Mesmo com avanços sociais, a desigualdade continua sendo um obstáculo para uma democracia completa. Então, o diálogo com esses clássicos ajuda a entender que a democracia não é só votar ou ter direitos formais. É também garantir que todas possam viver dignidade e participar de verdade da vida política. Então, como conclusão, será que a democracia brasileira avançou? De um lado, sim. Milhões de brasileiros passaram a sair da pobreza e passaram também a ter acesso à educação, consumo e cidadania. Mas, por um outro lado, a estrutura do capitalismo dependente da desigualdade continua determinando os rumos da política. O Brasil viveu um processo de democratização parcial, ou nos termos de Merkel, uma democracia com defeitos. E é isso. É o que faz o tema tão atual. Entender o passado recente é essencial para os desafios democráticos do presente. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.